Tá, meu primeiro contato com a sociedade foi quando eu nasci. Foi onde eu tive contato com meus familiares, pai, mãe e tal. Depois disso, eu tive contato com os meus primos, minhas primas. Foi as primas dos primos que eu cresci desde pequenininha. Depois disso, com 4 anos de idade, a minha tia me colocou na infância missionária da Igreja Católica, que foi onde eu comecei a ter contato com pessoas da mesma idade que eu. Ali eu meio que eu tava me relacionando com crianças da mesma idade que eu. E nisso foi muito bom pra mim. Depois disso, eu entrei na escola, comecei a fazer mais amizades, comecei a me enturmar mais, comecei a me soltar mais um pouco. Aí depois dos meus 7, já tava na escola, já tava mais maiorzinha. Nisso, eu já comecei a ter mais convivência com pessoas, tipo assim, já mais da minha idade, tipo assim, eu meio que comecei a fazer amizade com pessoas de outras salas, pessoas mais velhas e tal, tipo, me relacionando mais com pessoas. Tá, aí o que me marcou também bastante na minha trajetória foi o meu aniversário de 10 anos, que foi o aniversário onde eu pude convidar todos meus amiguinhos entre si, assim, e foi algo que eu super amei, super gostei. Aí, depois dos meus 10, veio os 11. No 11, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a ser preparada para ser assessora da infância missionária. Por causa que eu tinha uma trajetória muito grande, né? Que eu tava desde os 4 até os 11. Até os 11. Aí eu comecei a ser preparada. E, tipo, foi algo que me marcou bastante por causa que eu tava sendo preparada para mexer com criança. E, tipo, aquilo ali era algo novo pra mim. Por causa que eu nunca tinha mexido com criança, né? E, tipo assim, pra você ensinar uma criança, você tem que falar de um jeito que ela entenda. Meio que, podemos dizer, falar na linguagem da criança, né? Então, pra mim, isso foi algo que me marcou bastante. Foi algo que eu aprendi a mexer com pessoas mais novas que eu, podemos dizer. Depois disso, eu comecei a ir em retiros, encontros dentro da cidade onde eu moro e fora também. E nisso eu conheci várias pessoas. Me enturmei, tipo assim, com várias pessoas, fiz amizade, tipo, nisso foi bom por causa que meio que podemos dizer que eu tinha uma opinião sobre um tal assunto, essa pessoa tinha outro, e meio que a gente conversava sobre aquele assunto. Meio que conversávamos sobre aquele assunto para entender melhor. E nisso foi bom. Depois dos meus 11, depois dos meus 11, né, eu comecei a ir em encontros, né, conhecer pessoas novas. E nisso eu fiz a minha primeira Eucaristia. Depois, ano passado, eu fiz a minha crisma, terminei. E foi um conhecimento bastante que eu tive, né? E, tipo, na catequese também eu conheci pessoas novas, tipo, eram pessoas diferentes que, tipo, que não era do meu convívio no meu dia a dia, mas eram pessoas que eu encontrava no sábado, né? Tipo assim, que a gente conversava só no sábado, né? Podemos dizer assim. Foi pessoas que entrou na minha vida, algumas saiu, né? Algumas não estão mais, mas outras têm que eu conversa ainda, tipo, que eu fiz uma amizade. Aí, depois disso, o ano passado, eu fiz a prova do IF e passei. Foi algo que me marcou muito, por causa que foi algo que ali onde começou, podemos dizer, a minha independência. Eu sozinha, tipo, ali agora ia ser só eu. Como eu sou interna, né? Tipo, eu ia estar longe de todo mundo da família e tal. Então, tipo, ali ia ser algo. Foi algo chocante pra mim, por causa que, como eu fui a única menina que passou, eu tava com medo de, tipo, ficar sozinha e não ter ninguém pra conversar, ninguém pra interagir, ninguém pra fazer uma coisa. Mas ainda bem que eu consegui fazer amizade e eu consegui me enturmar. E antes de eu ir, né, pra lá, eu fiz uma viagem final do ano pro começo desse ano. Fui pra Salvador, conheci Capim Grosso, Madre de Deus. Foi onde eu fui para conhecer um pouco da família da minha mãe, que foi onde
onde que eu não conhecia, né? E nisso, nessa viagem foi onde me marcou muito, por causa que eu conheci o Santuário de Santa Lúcia, que é um lugar que eu queria muito conhecer, sabe? Que é um lugar que eu via muita gente falando, eu via muita foto de gente lá. E, tipo, foi algo que eu fiquei magicamente apaixonada lá. Então, foi algo, tipo assim, que eu super amei. Que, tipo assim, era uma cidade diferente, um estado diferente. Então, foi algo que eu super amei. Porque, tipo, eu não tava no meu território natural, né? Nem podemos dizer que eu tava fora. Que eu tava em um lugar diferente, tipo, com costumes diferentes, com crenças diferentes. Porque literalmente no Nordeste, na casa do bando do Nordeste, lá é tudo diferente daqui do Mato Grosso, né? Que assim não tem os mesmos costumes, não tem as mesmas coisas. Então, pra mim, lá foi magicamente apaixonante.